Oi, oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo e tem filme que quando acaba eu fico me perguntando como é que eu vou recuperar o tempo perdido com essa bagaça. Eu assisti Cadáver, ou A Possessão de Hannah Grace, produção de terror lançada originalmente em 2018, mas que chega este mês no catálogo da dona Netflix. E antes de eu dar o play no filme, automaticamente me veio à cabeça A Bruxa do Pica-Pau. E lá vamos nós para mais uma bomba da dona Netflix. Bom, como é de praxe neste canal, falarei um pouquinho sobre este filme aqui, lembrando que eu darei a minha opinião, e ela é sem frescura e sem spoiler. Ok? E sobre a história, eu posso dizer que nós acompanhamos a Megan, uma ex-policial atormentada por uma situação do passado e alguns probleminhas pessoais. Desempregada, ela acaba aceitando um trampo no necrotério no turno da noite. Ou seja, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Porém, o job é simples. Consiste em receber os corpos, fotografá-los e identificá-los e depois colocar eles na geladeirinha lá para esperar, né, a autópsia. E tudo ia bem até a chegada do quê? De um cadáver, mas não é qualquer cadáver. É o cadáver de Hannah Grace. E a partir daí, Megan que lute pela sua salvação. E nós que lutemos para acabar esse filme, porque assim, difícil. Bom, parei por aqui, então vamos à minha opinião sobre esta obra maravilhosa do terror moderno. Olha, pessoas, é 1h20 de uma história tão sem graça que dessa vez nem pelo demônio eu torci. Falando nele, ele tava mais para uma mutação genética de um zumbi com um alienígena do que para um possuído, porque até parede ele tava subindo. Porém, vamos por partes, e começamos pelo fato de que Cadáver não tem roteiro. Tem um apanhado de coisas sendo mostradas na tela, sem muita contextualização ou desenvolvimento. Existem algumas pistas sobre o passado da Megan, e eles mostram rapidamente o que aconteceu quando ela era policial. E o que aconteceu com a dona Hannah Grace também, eles passam bem rapidamente ali pelo contexto, né, da possessão da garota. Mas também o foco não é ela, o foco é a Megan. E o roteirista tenta utilizar esses conflitos pessoais que a Megan tem como um artifício para fazer com que as pessoas duvidem da sanidade dela. Uma decisão até que esperta, se tudo não fosse mostrado de forma escancarada na tela, que daí fica até meio forçado você ver as pessoas duvidando da coitada. Ainda posso acrescentar que tudo é apresentado de uma forma tão básica, tão simples, tão rasa, que eu nem poderia chamar esse filme de previsível. Seria uma ofensa aos filmes previsíveis. Mas vale ainda citar que quando rola uma tentativa de explicação, né, de por que tudo aquilo tá acontecendo, a coisa é tão mal feita que, na minha cabeça, prejudicou o andamento da narrativa. Eu acho que eu deveria ter deixado tudo meio que subentendido, assim, porque tá muito claro o que tá acontecendo, mas daí o cara vai lá e tenta explicar e a gente, não precisa, eu já entendi. Na primeira cena eu já entendi. Sem contar a mensagem final, que soa muito como aqueles coaches motivacionais bem mequetrefes, que daí enterra o filme de vez. Seguindo, apesar de alguns probleminhas, eu vou dizer que eu gostei da direção. Existem algumas cenas, poucas pra falar bem a verdade, que foram bem pensadas, como por exemplo a cena que acontece no terraço do hospital onde a Megan trabalha. Ah, e tem a cena do banheiro. Aquela cena do banheiro é bem boa. Aquela ali foi bem feitinha. Só não espere nenhum susto desse filme, porque além desses poucos momentos inspirados, os outros takes são bem óbvios. Ao ponto de você conseguir perceber em qual deles o diretor tá tentando te enganar. Naquelas cenas que você sabe que não vai ter susto, mas que o diretor tá fazendo tudo para te dar indícios de que vai ter, mas você sabe que não vai. Além disso, nos momentos de ação, o cara não conseguiu dar o nervoso que as cenas precisavam. Só que no geral, eu gostei do estilo do cara. Acredito que ele poderia ter feito mais se o roteiro permitisse. Por exemplo, logo no início do filme, eles explicam que todas as luzes do necrotério são aquelas por sensor, que ligam por causa da presença de alguma pessoa ou de algum elemento no lugar. E são raros os momentos em que esse recurso é utilizado como ferramenta de susto. Que, né, se tratando de uma presença maligna dentro de um necrotério, aonde as luzes funcionam por sensor de presença, meu filho, tem tanta cena de susto que pode ser feita com isso. Outra coisa interessante é que o filme tem basicamente um cenário, e o diretor tenta transformar ele num elemento da narrativa, quase num personagem. Só que sem história para preencher,
fica tudo na tentativa dele. Ou seja, esse é aquele típico filme prejudicado pelo roteiro, tanto que nem os atores conseguem fazer nada de especial. Eles acabam também ficando só no básico. Minto, eu acho que a protagonista se esforça e tenta dar um pouco de corpo para a personagem Megan. Mas eu acho que foi mais pela oportunidade de estrelar um filme solo como protagonista, como nome maior da produção, do que pela personagem em si. O resto dos atores são colocados numa posição de tão coadjuvantes que fica muito difícil avaliar se eles eram ruins ou se realmente, eles não tinham com o que trabalhar. Nem a Hannah Grace, toda contorcionista, interpretada pela atriz Kirby Johnson, consegue brilhar, por mais sustos que ela tente te dar. E olha que são várias tentativas. Em conclusão, Cadáver é mais um daqueles filmes que deve ter vindo no pacotão de produções que a Netflix comprou do estúdio e que ela vai tentar fazer você engolir com alguma publicidadezinha dizendo que é top 10 no Brasil. Se prepare. É aquele típico filme que você fica se perguntando de onde tiraram que esse roteiro era bom. Bom o suficiente para fazer um filme dele. Por esses motivos, Cadáver leva apenas um alienzinho. Valeu pelo esforço do diretor em alguns momentos e pelo esforço da protagonista. Ela tentou. De resto, é um filme tão vazio e sem propósito que fica difícil você não ficar com o sentimento de que perdeu tempo assistindo. Se você quer assistir algo semelhante, eu recomendo fortemente que você assista A Autópsia. Filme que tem uma ideia parecida, mas melhor executada e com um contexto dramático bem interessante. Sem contar que tem o incrível Brian Cox, um ator veterano mega talentoso que atualmente está no ar na série maravilhosa. Série assim, é uma das melhores séries. Se você ainda não assistiu, você tem que assistir. Série da HBO chamada Succession. É muito boa essa série. Vale muito a pena. Voltando para A Autópsia, é um filme bem feitinho e que usa vários elementos para te deixar nervoso, para te deixar um pouco desconfortável, para você ficar um pouco assim, senhor, será que me cago agora? Será que me cago depois? Esse sim fez com que os meus medos de frequentar um necrotério se elevassem a níveis astronômicos. Já Cadáver, com aquele cenário super legal, me fez pensar que eu poderia tranquilamente trabalhar naquele ambiente e que eu lidaria muito bem com a dona Hannah Grace. E gente, isso vindo de uma pessoa que morre de medo de demônios. Morro de medo. Morro de medo de ser possuído pelo ritmo ragatanga de algum demônio. Bom, mas como eu sempre digo, essa é a minha opinião. E você, já assistiu Cadáver ou A Possessão de Hannah Grace? Curtiu? Não curtiu? Deixa nos comentários a tua opinião que a gente vai conversando por lá. Esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá um joinha. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva. Eu vou indo lá. Tchau!